Mol. Essa é uma palavra nova que talvez você vai aprender agora. Você já conhece outros termos que representam quantidade, e mol significa uma quantidade. É usado na química para representar quantidade de matéria. Você usa dúzia, você sabe que a quantidade é 12. Dezena, a quantidade é 10. Milhar, a quantidade é 1000. Então agora você vai aprender o conceito do que é mol. Então, mol é essa unidade que usamos para partículas microscópicas da matéria, como o caso dos átomos e das moléculas. Um mol de um elemento, ele representa uma quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 átomos deste elemento. Um mol de qualquer substância representa 6,02 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. Um mol de uma matéria gasosa, ela pode ser medida a quantidade em volume. Então ela tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, mas ocupa sempre um volume de 22,4 litros. Então, resumindo, vamos ver que um mol ele representa a massa molar. Essa massa molar aqui nós vamos aprender daqui a pouco como determinar, como calcular essa massa. Mas um mol é para a massa molar da substância. Mas também um mol, ele representa a quantidade de moléculas, que é 6,02 vezes 10 a 23. Um mol representa 22,4 litros quando se trata de uma substância gasosa. Mas eu posso usar essa relação da seguinte forma, que a massa molar de uma substância tem essa quantia de matéria. Que essa quantia de matéria, de moléculas, ocupa esse volume de uma substância que é gasosa. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui 1 mol do gás carbônico, que é o CO2. Se eu calcular a massa molar dele, vai dar 44 unidades de massa atômica, que pensando em molécula-grama, podemos usar a grama como unidade. Então, 1 mol de gás carbônico tem a massa de 44 gramas e ocupa um volume de 22,4 litros e contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Vamos ver agora como determinar, como calcular essa massa molar. Para calcular a massa, a gente soma a massa atômica que você vai encontrar na tabela periódica de cada elemento químico. Você pega a massa atômica dos elementos e soma essas massas dos átomos que pertencem à substância, aqueles que estão presentes na fórmula da substância. Veja esse exemplo aqui, o dióxido de carbono. Eu tenho 2 átomos de carbono, aliás, 1 átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Então eu vou somar as massas atômicas desses átomos. O carbono, a massa atômica dele é 12. O oxigênio tem massa atômica 16. Mas como são 2 átomos de oxigênio, eu tenho que multiplicar por 2. Então eu vou ter como resultado 12 carbonos mais 12 gramas de carbono mais 32 gramas de oxigênio, que vai dar um total de 44 gramas.
Mas vamos supor que eu tenha quantidade diferente, porque esse cálculo aqui é para 1 mol de gás carbônico, de dióxido de carbono. Mas vamos pensar que eu tenha 3 moles, ou 3 mols de dióxido de carbono. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar por 3 o 44, que é para 1 mol. Então, eu vou ter um resultado aqui, que é 132 gramas para 3 mols. Veja um outro exemplo. O ácido sulfúrico. Ele é constituído de 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênios. O hidrogênio, ele tem massa atômica 1. O enxofre, massa atômica 32. O oxigênio, 16. Mas como existe 2 átomos de hidrogênio, eu tenho que multiplicar esse 1 por 2. O enxofre não vou multiplicar por nada, porque é um só. E o oxigênio, que é 16, vou multiplicar por 4, porque tem 4 átomos de oxigênio. Então, eu vou ter como resultado aqui 2 mais 32 mais 64. Então, eu terei aqui no total 98 gramas para o ácido sulfúrico. Isso para 1 mol de ácido sulfúrico. Mas se eu tiver uma quantidade diferente, vamos supor 2 mols, então eu vou ter que multiplicar essa massa aqui de 1 mol por 2. Então eu faço 2 vezes, porque são agora 2 mols. Então eu terei como resultado 196 gramas para 2 mols de ácido sulfúrico. Veja o exemplo do nitrato de cálcio. Eu tenho um átomo de cálcio. Como aqui tem um parênteses, tudo que está dentro do parênteses aqui é multiplicado por esse 2 que está aqui fora. Então eu tenho 2 átomos de nitrogênio. E aqui eu tenho 3 oxigênios aqui dentro, mas multiplicado por 2, eu vou ter 6 átomos de oxigênio. Então, o cálcio tem massa atômica 40. O nitrogênio, massa atômica 14 vezes 2, porque são 2 átomos de nitrogênio. Mais a massa atômica do oxigênio, vezes 3 e vezes 2. Então, eu vou ter aqui 40 gramas de cálcio, 28 gramas de nitrogênio e 96 gramas de oxigênio, que somando todos eles, vou ter aqui 164 gramas no total. Isso para 1 mol. Mas vamos supor que eu tenha 5 mols. Então, eu vou ter que multiplicar aqui. Então, eu vou ter 5, que vai dar 820 no total para 5 mols de nitrato de cálcio.